Oi, que bom que você veio. Quando olhamos para a população mundial, percebemos que ela não é homogênea. Existem diferenças culturais entre os povos. Teve até algumas novelas mostrando essas diferenças culturais. Aqui, nas aulas de geografia, a gente vai chamar isso de civilizações. Vamos conhecer algumas delas? Então, para começar, a gente tem aqui um mapa onde eu tenho a localização de cada uma das civilizações que a gente vai trabalhar agora. A gente começa falando um pouquinho sobre a civilização ocidental, que é justamente essa que a gente tem aqui na América. Ela está presente na América, na Europa, na Austrália, Nova Zelândia, Rússia e Israel. A gente tem aqui como principal religião monoteísta, então aquela que acredita em um único Deus, e as religiões principais, o judaísmo e o cristianismo. Até o século XVIII, a religião era muito forte em toda a região do Ocidente. É uma civilização que teve muitos avanços. Por exemplo, a questão da expansão marítima, lá no século XV, tivemos o desenvolvimento do meio de transporte e de comunicação, e isso facilita porque vai encurtar as distâncias. Tivemos o desenvolvimento do sistema capitalista, que chegou em todas as regiões do globo, porém isso trouxe alguns problemas. Por exemplo, a questão da grande quantidade de poluição. Em algumas regiões a gente tem um consumo exagerado e com isso o aumento da poluição. E também a questão da desigualdade social, que acaba tendo maior destaque na civilização ocidental, e a supervalorização do indivíduo também é algo específico que vai acontecer na civilização ocidental. As civilizações africanas vai estar presente na região do continente africano, na parte sul do deserto do Saara. Tem uma cultura diversificada, que ela é produzida pelos povos de pele negra. Boa parte são bases em comunidades tribais, base rural, produção agrícola, e a família desempenha um papel fundamental nessa civilização. Ela não é apenas nuclear, pais e filhos, mas a família como um todo. A religião que se destaca é a fetichista ou animista, porém vem perdendo espaço por conta da expansão do islamismo que está vindo lá do Oriente Médio nessa região. A civilização islâmica, ela está presente principalmente na região do Oriente Médio, numa área no sudoeste asiático e no norte da África. E sem dúvidas, a religião é um elemento unificador dessa civilização, onde os pilares dessa religião é a reza obrigatória 5 vezes ao dia, de cócoras, e com o rosto voltado em direção a Meca, que é considerada a cidade sagrada. Também a peregrinação ou ida pelo menos uma vez na vida a Meca, o jejum obrigatório durante o mês do Ramadã, que é considerado aí um mês sagrado, onde vários alimentos são proibidos. E a alimentação ela só pode ser feita depois que o sol se põe. E existe a contribuição obrigatória de uma parte da renda, por volta de 2,5%, que é distribuída aos mais pobres. O islamismo ele possui algumas correntes, e as principais é o sunitas, que é mais moderado, separa um pouco o Estado e a religião, tá? Está presente na maior parte dos países árabes. E os xiitas, que são mais radicais no fundamentalismo religioso, onde a política deve estar a serviço da expansão da fé e dos ensinamentos religiosos. Conhecemos um pouquinho dessa religião com a novela O Clone, que se passava em Marrocos, onde o povo árabe
que vive ali segue o islamismo. A civilização hindu está presente principalmente na Índia, mas em todos os países do sul e sudeste asiático ela exerce uma grande influência. O hinduísmo é uma mistura de religião e filosofia, é um elemento unificador dessa cultura que é bastante diversificada. Os Vedas é o equivalente ao livro sagrado do hinduísmo, onde tem uma coleção de preces, hinos e poemas que foram transmitidos oralmente, só depois foram escritos. É uma sociedade extremamente complexa e hierarquizada, e essa hierarquia se apresenta em forma de castas, que são grupos de famílias que possuem determinadas tradições que as classificam hierarquicamente como os mais puros ou impuros dentro da sociedade hinduísta. Então, determinadas profissões, por exemplo, elas são tradicionalmente identificadas com certas castas. Então, tem a casta dos sacerdotes, dos guerreiros, comerciantes, agentes funerários, enfim. E não existe nenhuma possibilidade de passar de castas, de uma casta para outra. Aqui também tivemos uma outra novela em que nos foi apresentado a cultura indiana com a novela Caminhos das Índias. Já a civilização oriental cínica, ela está presente principalmente na China, mas também em todos os países do Extremo Oriente e com menor intensidade no Sudeste Asiático. É uma das mais antigas civilizações e se desenvolveu com um rico sistema de linguagem, especialmente a escrita. Desenvolveram diversas técnicas para beneficiamento da agricultura, como o sistema de irrigação, transporte de água dos rios para áreas mais longínquas que possuem períodos de seca, tá? E tem 3 correntes de pensamentos que vão se completar dentro dessa civilização oriental, que é o confucionismo, o taoísmo e o budismo. O conteúdo de civilizações será abordado ao longo do ano nas nossas aulas de geografia. Então a gente vai, a cada bimestre, aprofundar e conhecer um pouquinho mais os detalhes de cada uma dessas civilizações. Então é isso. Espero que tenha entendido. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, me procure lá nas nossas aulas, que assim que for possível eu tiro suas dúvidas. Até a próxima aula. Tchau!